Farol. Vamos até a redação agora da Tribuna de Limeira. O Sidney Botelho está tentando entrar no nosso programa. Acho que ele está esperando a hora que o Cláudio entrar. Aí ele entra para bater esse papo gostoso, papo sempre de política com o Cláudio. Enquanto isso, vamos batendo papo aqui com o Montori. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos que nos acompanham pelo Farol de Limeira. Começando a semana com um pouco menos frio, né? Depois de uma semana gelada, na semana que passou, e já pensando na situação que a Covid está sendo encaminhada agora, né, para uma chamada quarta onda, embora a gente veja que os números, aqui em Limeira, por exemplo, são números estáveis e números administráveis, né? Mas é importante dizer que a notícia que começa esta semana, Beto, não é nada boa, viu, em termos de contaminação pela Covid. O Cláudio, nós falamos a semana passada, algumas cidades de menor porte, inclusive, já adotaram o uso de máscaras obrigatórias devido ao aumento de casos. E aqui a gente fala de um aumento proporcional, né? Aliás, isso me lembra muito de algumas situações no próprio jornalismo, né? Quando a gente fala que dobrou o número de casos, assim, assado, a gente tem que ter uma perspectiva, né? Se você tem 2, vai para 4, dobrou, mas não dobrou, assim, né? Não é um valor expressivo, né? Agora, Exatamente. os casos aumentaram muito proporcionalmente, mas comparando com um nível baixo, né, Cláudio? Aqui em Limeira, por exemplo, nós tivemos uma alta até considerável, Beto, que a semana passada, no dia 15, quando foi fechada o último balanço da Secretaria de Saúde, foram 111 casos contra 67 na anterior e contra, não me lembro, na anterior ainda, no início de abril, que estava baixo ainda. Como eu conversei com o Alexandre Ferrari, diretor de Vigilância Sanitária, para uma matéria que eu fiz para a Tribuna desse final de semana, que foi a manchete, aliás, que é a questão de que 30 mil pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, tomaram a primeira e simplesmente desapareceram, né? Aí ele me falou, olha, nós estamos numa situação até certo ponto confortável em termos de internação, em UTI, de casos, mas ela está crescendo. E a sugestão dele na questão da máscara, por exemplo, é que se a pessoa esteja com algum sintoma de doença respiratória, que utilize a máscara para sair. Ela vai proteger as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Mas ele não descartou também a possibilidade de medidas drásticas caso a situação piore. Ele garantiu que é feito monitoramento diário aqui da doença, o grupo técnico, né, da Covid, e os indicadores, de fato, os indicadores numéricos são, de fato, bastante confortáveis, bastante estáveis. Nós tivemos uma morte na semana passada, e a situação preocupa do ponto de vista do quadro de transmissão comunitária. Nós voltamos, no caso do Brasil, segundo epidemiologistas, né? Palavrinha difícil essa, que eu acompanhei hoje em entrevistas, que nós voltamos ao patamar de índice de transmissão comunitária 1, ou seja, a cada uma pessoa, 100 são contaminadas com a Covid. E a gente está percebendo isso, embora as contaminações sejam menos danosas, justamente devido à vacinação. Porque enquanto as pessoas já vacinadas têm sintomas leves e dificilmente vão para a internação, para uma UTI ou para um leito clínico, aquelas pessoas que não têm a vacinação completa ou que não se vacinarem, não vão se vacinar, são as que mais riscos têm, né? O Cláudio, e tem um outro detalhe curioso também. Eu tenho percebido assim, tem mais gente próxima de nós que está se contaminando com o Covid. Até um tempo atrás era muito comum,
mas eu percebi, principalmente na semana passada, eu não posso ir aí porque eu estou com Covid, vou ficar em casa. Teve uma outra reunião que eu ia fazer que foi desmarcada também, ou seja, na prática também esses casos estão acontecendo mesmo, viu? Eles estão acontecendo sim, Beto. E a questão da vacinação, por exemplo, jovens de 18 a 25 anos, apenas 30% voltaram a tomar a dose de reforço. Então, as pessoas estão fazendo a seguinte dedução, né? Que se está tudo calmo, tudo tranquilo, já não estamos com aqueles números altamente comprometedores, então já tomei a vacina, já estou vacinado e pronto. E não é assim. A questão, de fato, é a vacinação completa, as doses de reforço também. A própria Pfizer divulgou uma nota hoje dizendo que a vacinação para crianças a partir de 5 anos, com a vacina da Pfizer, que é a vacina autorizada, ela tem que ser feita em 3 doses, também com alto grau de prevenção à contaminação pelo coronavírus, Beto. Então, nós estamos num patamar ainda bastante tranquilo, mas não podemos descuidar. Inclusive, uma epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina disse: nós já estamos vivendo uma quarta onda da Covid, só que ela não é tão representativa justamente por causa da vacinação. E é isso que as pessoas precisam entender. A vacinação é muito importante nesse caso, Beto. Perfeito. Cláudio, falamos sobre o Covid, vamos até São Paulo, falar um pouquinho de política. Afinal de contas, hoje não, essa semana o governador João Dória será o centro das atenções aí. Diz ele, né, Sidney, quem mais vai ouvir do que falar. Seja muito bem-vindo, Botelho, um grande abraço. Grande abraço, Beto, grande abraço ao Bontorin. Aliás, São Paulo está aqui realmente aquecida nessa questão política, a começar com o ex-governador João Dória Júnior. Ele vai fazer uma entrevista coletiva daqui a pouquinho, ao meio-dia. Ele deve estar sentado nesse momento com a cúpula do PSDB, o PSDB que quer a terceira via com Simone Tebet, do MDB. Ele perdeu muitas forças, ele que teve 53% dos votos na prévia do partido, e o partido não abraçou a causa dele. Então, com isso, ele pode deixar esse grande sonho dele de se candidatar à presidência da República. Desde quando ele foi prefeito de São Paulo, ele disse que queria, sim, chegar à presidência, deixou a prefeitura, foi para o governo, deixou o governo, está indo para a presidência, mas, ao mesmo tempo, não sabe se esse objetivo profissional será concretizado. Tudo vai depender dessa reunião com o presidente do partido, Bruno Araújo, e, na sequência, ele vai dar as suas declarações. Agora fica a dúvida, Beto, se ele vai seguir totalmente as orientações do partido ou se ele vai ser realmente o empresário e líder que ele sempre foi. Lembrando que, quando ele começou a sua carreira política, ele sempre afirmava que ele não era político, e sim um empresário, um líder, para mudar a política convencional do nosso estado e também do nosso país. Teve um bom destaque na questão da vacinação, trouxe a Coronavac para o Brasil, bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro, que na eleição para governador ele o apoiou, ficou sempre ali ao lado do Bolsonaro para angariar votos, só que agora virou um arquirrival total, né? O inimigo número 1 do Bolsonaro depois do Lula. Então vamos ver como que vai ser esta reunião e essa entrevista coletiva que ocorre meio-dia aqui na cidade de São Paulo, mantendo a tradição, né, Beto? Que quando a Covid estava realmente no seu ponto forte, em 2020, todos os dias nós tínhamos uma coletiva com o show do Dória ali direto do Palácio dos Bandeirantes, e hoje nós teremos esta coletiva. Eu acredito, Beto, que ele não vai abrir mão. E se ele abrir mãos para dar candidatura, se ele não for pelo menos um vice da chapa, nós poderemos ter aí, olha, um incêndio muito grande no PSDB.
na questão mais, assim, pontual política, que vai ter um estrago em termos de imagem em relação a tudo que o Dória vai falar nessa coletiva. Mas é uma coletiva muito esperada no dia de hoje. Comentário, deixa eu colocar uma outra questão. Quem não está metendo pau nesse angu aí é o ex-presidente Fernando Henrique, né? Ele se afastou completamente também, até talvez para não causar mais constrangimento do que já existe, né? O Fernando Henrique, que já havia colocado o seu posicionamento há 15 dias atrás, apoiando manter as prévias do partido. Uma coisa é apoiar, manter a prévia, totalmente o regulamento interno do partido, e a outra é apoiar o Dória, Beto. Só que o personagem da semana passada que voltou às mídias foi o Aécio Neves, que não quer o Dória como candidato do PSDB. E o PSDB, depois de muito tempo, sempre ficando entre os candidatos principais para a política, desde quando, na última eleição, o Geraldo Alckmin só teve 4% das intenções de votos em relação ao partido, está mantendo esse mesmo percentual com o Dória nas pesquisas que estamos tendo nos últimos meses, 4%, oscila para 5%, cai para 3%, mas sobe, mas entre os candidatos, pré-candidatos à presidência da terceira via, tirando o Ciro Gomes, o que acontece? O Dória vem em melhor posição do que a própria Simone Tebet. Então, o Fernando Henrique abriu mão, dá os seus pitacos, mas na semana passada o personagem maior foi o Aécio Neves, que não quer. Já surge também o nome de Tasso Gereissati como um possível vice da própria Simone Tebet. Todos esses cenários políticos estão sendo contornados, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. O Dória hoje é um soldado, assim, com apenas uma arma, que seria as palavras dele, no meio de uma multidão, lutando ele mesmo contra todo mundo. Será que ele vai vencer? Fica aquela dúvida, mas ele está com o regulamento debaixo do braço e fala: se eu venci uma prévia, vocês terão que honrar pelo menos as prévias que vocês realmente fizeram lá atrás, que teve investimento, teve dedicação, teve conquistas, e eu não quero abrir mão desse meu grande objetivo. Agora cabe o partido decidir, né, Beto? E aí ele jogar sozinho vai ser complicado, porque o partido precisa apoiá-lo na questão financeira também, porque tem aquele apoio financeiro que vem para os partidos, e o Dória espera esse valor, sim. Lembrando que o Dória também tem muitos empresários que poderiam fazer boas doações para ele encarar esta campanha em todo o Brasil. Mas o empresário tem voto número 1, né? É um voto para cada um. Cláudio, será que ele é um soldadinho de chumbo ou acrescentando também muito dinheiro público, né, para bancar essa própria situação, essa manobra que foi feita pelo PSDB para a escolha do seu nome, né, Cláudio? Com certeza, Beto. Bom dia, Sidney. Um grande abraço para você aí em São Paulo. Olha, eu vou discordar em certo ponto do Sidney na questão da coletiva. Eu acho que essa coletiva está cheirando um pouquinho de renúncia, né? Ou seja, o Dória saindo fora apesar da vaidade dele, né? A questão do Fernando Henrique é evidente, né? Ele se diz a favor das prévias, mas com certeza não está apoiando o Dória, porque nós sabemos, o Dória foi quem implodiu o PSDB, né? O PSDB antes de Dória era um, e agora, depois de Dória, é outro completamente diferente. É o partido sem eira, sem nem beira, né? Inclusive, o dia desses eu estava aqui na redação da Tribuna, vi um tucano sentado, pousado no teto da prefeitura aqui de Limeira, né, que a gente vê das nossas janelas. Eu fotografei e postei nas minhas redes sociais. Aí um seguidor falou assim: nossa, antes os tucanos ficavam em cima do muro, agora subiram no telhado. Essa história de subir no telhado, a gente sabe como funciona, né? É isso aí. Aliás, foi sua aquela foto? Eu vi que você postou mesmo aqui. Você que tirou a foto, é?
Fui eu que tirei a foto, Beto. Ah, interessante. Puxei na teleobjetiva e ficou legal a foto do Ficou Tucano bacana. no telhado lá. Bacana. Mas eu acredito que, de fato, o PSDB não vai com o Dória, não. Isso daí é ponto pacífico, né? Agora, ele perdeu a oportunidade de tentar se reeleger a governador. Também acredito que não teria sucesso. E volto a falar o que eu sempre falo, eu não entendo por que, talvez o Sidney possa dar uma explicação melhor, por que o Dória caiu tanto assim na questão das pesquisas e do apoio popular, Sidney. O que aconteceu com ele, mesmo com todo o esforço que ele teve com o início da vacinação contra a Covid? Olha, Botorim e Beto, a resposta é única, né? É ele pensar nele próprio. Isso acontece com todos os líderes que não conseguem olhar para o horizonte. Ele, no finzinho dele, do mandato, antes dele sair e deixar o cargo para o Rodrigo Garcia, já havia ali também uma discussão entre o seu sucessor. Então, esta forma de lidar com situações e de ser o dono da verdade, e isso atrapalhou muito o João Dória aqui na capital paulista, sendo que os últimos governantes do PSDB, o próprio Geraldo Alckmin, José Serra, o Cláudio Lembo, que assumiu uma função quando foi deixado pelo próprio Geraldo Alckmin, o que acontece? Eles eram muito mais flexíveis em suas opiniões, e essas opiniões prejudicaram o Dória, e olha que o Dória, ele poderia ser aquele grande nome dessa eleição presidencial, porque ele foi o responsável, sim, em brigar, em ter a vacina no país. Então, mas isso parece que se apagou em relação a esse período de 2 anos. E veja, a população, que aí eu digo mais questão ao índice de popularidade do ex-governador, ela se extinguiu ao longo de todo um processo. Talvez esse desgaste com o governo federal fez com que ele perdesse justamente o seu poder de quê? De convencimento e persuasão, porque talvez esse lado de querer aparecer mais do que os resultados prejudicaram, sim, o João Dória. E talvez isso fez com que os políticos à volta dele, principalmente de outros partidos, também não tolerassem. Você foi muito sábio em dizer que o PSDB era um antes do Dória e outro depois do Dória. Fato que até o Bruno Covas, na campanha para prefeito de São Paulo, antes do seu falecimento, na sua eleição, pouco o Dória participou da campanha dele. E o Bruno sempre foi PSDB raiz, ou seja, houve sim já um rompimento, e em alguns momentos prefeitura e governo não se falavam aqui no estado de São Paulo. Então, veja, algo foi sendo construído nos bastidores, e isso foi externalizado, e hoje nós vemos aí realmente uma situação irreversível. Eu acredito, né, ainda que pelo perfil dele, se ele for anunciar uma renúncia, vai ser aquele anúncio, estilo assim, estou saindo fora, tchau. E ele vai fazer. A gente tem que ficar prestando atenção. Eu, como professor de oratória e principalmente de comunicação não verbal, a gente tem que ficar olhando as expressões dele. Porque vou trazer uma cena quando uma vez que o Messi ganhou a premiação e o Cristiano Ronaldo tinha sido melhor que ele na temporada, o Cristiano Ronaldo foi levantar e anunciar o nome do Messi, e o Cristiano só murchou. Vai ser a mesma situação, quando você já chega vitorioso e você sai com uma cara que você não queria realmente mostrar para as pessoas. Hoje, a comunicação não são das palavras. Hoje, as expressões do Dória vão falar mais do que propriamente as palavras dele. Então, vai ser uma aula de interpretação, Botorim, velho. Bacana, bacana. É a questão da famosa cara de paisagem, né? Mais ou menos como saiu ontem de Itaquera o Rogério Ceni, mas isso é assunto para a gente falar daqui a pouco, né, Sidney? Mais tarde. Roberto, só trazendo um pouco de confusão política, a Alesp
a Assembleia Legislativa de São Paulo dá também um caos, né, Beto? Que coisa, parece a CBF 2 anos atrás. A deputada estadual Mônica Sanches pediu cassação do deputado Wellington Moura, do Republicanos, e também do Jumacir Santos, também do Republicanos, por causa de ofensas. E em um dos casos, o Wellington Moura disse que iria colocar um cabresto na boca da deputada para que ela parasse de falar. Tudo isso vem ainda de encontro àquela votação que teve do ex-deputado cassado Arthur Duval na última terça-feira, mas na quarta-feira também teve uma outra votação para uma outra situação que totalmente ficou destoada, e com isso o Carlos Pinhatari, o Carlão, como gosta de dizer o governador Rodrigo Garcia, terá trabalho, porque realmente a situação da Alesp nos últimos meses, questão de racismo, de ofensa, machismo, em relação ao Arthur Duval, agora também as ofensas para a Mônica Sanches, também tem outras, a Érica Malunguinho também foi ofendida na questão do transgênero, situação complicada na Alesp, e agora para resolver, se todos forem cassados pelas declarações, até o fim do ano, como vai ter eleição para deputado estadual, nós vamos ter 3, 4 lá, viu, Beto? Então vamos ver como que vai ser esse ano lá na Alesp. Isso é além do microfone, Sidney, isso é além do microfone. Valeu. Vamos tocando aqui. Muito obrigado, então, Sidney, por essa excelente contribuição aqui no nosso programa. Até logo mais à noite. Cláudio, me despeço de você também. Muito obrigado. Até amanhã, Cláudio. Valeu, gente. Grande abraço, Sidney. Grande abraço, Beto. Uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã, né? Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço.